Nós estamos aqui com o editor, escritor e poeta Toninho Mendes, né? 1984, e você lança a Circo Editorial. Não, é assim. A Circo Editorial, ela nasce em 1984 e não por acaso eu escolhi o dia da votação das diretas para fazer a abertura da editora, que foi com o livro Chiclete com Banana, do Angeli, que, aliás, está ali na cabecinha do cartaz. E o que te motivou, então, a lançar a Circo Editorial? Acontece o seguinte, a Circo Editorial é o produto de um resultado da minha vida como profissional, certo? Nessa época que eu vim para São Paulo, aconteceram duas coisas muito fortes na minha vida. Uma foi a entrada dos gibis na minha vida, e a outra foi a entrada da religiosidade. Porque eu vim morar com a minha avó, mãe do meu pai, a história não importa, mas eu aprendi a ler lendo a Bíblia. E história em quadrinho ao mesmo tempo. Por isso que eu sou essa pessoa. E aí respondo a tua pergunta. Essa história começa aí dos gibis na minha vida. Eu era um caipira que tinha passado por 3 cidades do interior e fui cair num dos bairros mais sacanas de São Paulo, que é a Casa Verde. Os gibis foram o meu salvo-conduto. Como eu entendia de gibi, eu já tinha trazido gibi de Miracatu, eu já tinha coleção de gibi, eu fui assimilado pelas pessoas porque eu tinha gibi. Eu sou um homem que nunca fui atrelado a nenhum tipo de partido político, certo? Mas eu sempre que fui, sem conhecer o ditado espanhol, eu sempre que era possível era do contra. Eu tinha uma noção do que estava acontecendo. Então, o jornal Versus é a minha formação, e o jornal Movimento. Isso é de 75. Eu tento fazer uma editora em 1980, a Marco Zero, e faço a Circo Editorial de 83 para 84. Eu já tinha o sonho de fazer uma editora. Da Circo Editorial, eu acabei trabalhando na revista Isto É. Lá eu fiz a minha primeira editora, que é a editora Marco Zero. Eu editei primeiro livro do Chico Caruso, a primeira versão do meu livro do poema do Tietê, e um livro de um amigo meu, que eu não vejo há muitos anos, de poesia de um autor negro chamado Roque de Souza, certo? Eu não tinha experiência. Eu percebi que a experiência que eu tinha não dava para eu ter uma editora. Eu parei e retomo de 83 para 84, eu começo a pensar na editora, e aí toda a minha experiência acumulada, não só graficamente, politicamente, porque eu sempre trabalhei nesses lugares sem ser atrelado a nenhum partido político. No mínimo, eu sou um bom anarquista, certo? Eu nunca fui do PC, do PCdoB, do PMDB, do PMD bosta, de nada disso, certo? Aí, quando eu abro a Circo, eu percebi que tinha um movimento no Brasil que as coisas iam virar e que era irreversível. Muito mais por instinto, porque eu tinha 20 anos de idade. Eu ia fazer 30 anos. Muito mais por instinto. Eu falei, não, isso aqui... Eu estava percebendo, eu falei, daqui para frente vai ser diferente, não vai ter jogo. Aí eu marquei o lançamento do livro do Angeli, o Chiclete com Banana, no dia 25 de abril. Na sequência do Angeli, eu editei mais alguns livros, Laerte, Luiz G, Chico Caruso, Paulo Caruso, Wilde, até chegar na banca. Ano passado você lançou o livro Humor Paulistano, que é a coletânea, ou é todo um histórico, né, de toda a sua produção da Circo. Analisando todo o contexto, o que você acha que faz o humor paulistano um humor diferente? Por que eu digo que o humor paulistano é diferente? Certo? Eu brinco até no livro, é uma substituição do barquinho, o violão pela bebedeira e o balcão. Sabe? Não é a praia, é o minhocão, certo? A outra coisa, a vida paulistana é menos folclórica. O Rio de Janeiro é assim, o cara fala, porra, ontem eu jantei com Chico Buarque. É mesmo? Só que assim, ele estava numa mesa aqui, e o Chico Buarque 40 mesas depois, só que ele disse que ele jantou com o Chico Buarque, para dar um exemplo, usando um cara meio demodê já, certo? A outra coisa que tem do humor paulista é o seguinte, o humor paulista é mais ácido, tirando o Angeli, que é um cronista perfeito, porque o Bob Cuspe ia fazer o quê no Rio de Janeiro? O que o Bob Cuspe ia fazer em Minas? Chorar com as imagens do Aleijadinho?
ou ia brincar de piada com o tamanho do pinto no Rio Grande do Sul, certo? Ou seja, tem uma coisa isso, você tem um humor nordestino que é muito a caatinga, você entendeu? A caatinga, o cangaceiro, o macho, aquela coisa. Você tem o humor do Sul, entendeu? Que é o cara do Pampa, também é macho, né? Elas têm macho pra cacete, ainda bem que acabou, né? Acabou essa fase do macho também, que ninguém aguentava tanto macho para um país só. Agora enviador de uma tal maneira que tem enviado para todo lugar, entendeu? Enviador de vez. Então, o humor paulistano pega isso, é outra coisa, a coisa urbana, a coisa das pessoas terem uma vida no bar, você entendeu? E a outra coisa que o pessoal da circo pega, isso todo mundo pega, é que tinha um tipo de relacionamento novo surgindo entre as pessoas, aonde o melhor exemplo é o casal Neuras do Glauco. Você entendeu? Isso é tudo aberto, está tudo certo. Mas todo homem e toda mulher não adianta, ninguém gosta de ser corno. Até a palavra é bonitinha e o bicho é maravilhoso, mas ninguém gosta. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente pegou muito na veia, que foi um novo tipo de humor. E a outra coisa é o seguinte, esse tipo de humor acabou influenciando muita gente. Então você tem personagens marcantes do Angeli, como a Rebordosa, é uma personagem feminina dark. Você tem o casal Neuras, que também é uma personagem feminina poderosa. A Neurinha discute com o Neuras. Ela sai da mulher submissa, entendeu? Aquelas piadas que o Glauco fazia, que eram maravilhosas. Bem, mas que você está transando com quem? Como assim? Com quem? Quero ver, me mostra. A mulher tinha uma lista desse tamanho. Você quer que comece por onde? Esse tipo de comportamento, entendeu? O personagem do Glauco não vai encher a mulher dele de porrada. Agora, um pouco mais da sua carreira, como é que ficou o Toninho sem a circo, depois que ela encerrou as atividades em 95? Não é isso. Eu já tinha uma história profissional antes da circo. Segundo, a circo é como um cometa. A circo fez parte de um determinado momento da história do Brasil e da história das nossas vidas e se fechou ali. Tanto que, primeiro assim, a circo passou pelo período mais conturbado da economia brasileira. A circo ela começa em 84 e acaba em 95, não tem condições. Certo? Segundo, eu sou, acima de tudo, um editor, um criador, um empreendedor, um poeta, um curtidor. Eu não sou um administrador, entendeu? Então, o que acontece? A circo viveu aquele momento, teve aquele auge, até hoje todos nós temos, no mínimo, uma relação de amizade para não ir adiante. Depois que eu parei com a circo, eu fiquei uns 5, 6 anos trabalhando, eu trabalhei no estado de São Paulo, trabalhei como freelancer, como artista gráfico e editor, que eu tenho muita coisa editada sem ser a circo. Até que eu acabei abrindo uma editora nova, que é a Peixe Grande, que conta a história do quadrinho no Brasil, e, para minha satisfação, eu fiquei 4 anos com o livro da circo, que eu queria editar o livro da circo. E quando eu abri a Peixe Grande, em parceria com o Franco de Rosa e o Jorge Rodrigues, da Comics, que ficou responsável pela distribuição e cuidar de onde é que esses vão parar, ficou combinado que se nada desse, se eu não conseguisse nada, eu ia lançar um livrinho de 64 páginas contando a história da circo. Mas você veja que a circo é bem melhor do que eu imaginava. Porque acontece o seguinte, fica aquela fama. Não, o pessoal era muito louco, aquela época, aquele tempo, entendeu? Puta curtição, a circo. A gente trabalhava muito, entendeu? As pessoas eram... Bem, basta ver a quantidade de páginas que a circo fez. São mais de 12 mil páginas. Ou seja, não dá para trabalhar pouco. Até porque eram 6 ou 7 artistas, sendo que o Angeli e o Laerte concentravam o grosso disso. Entendeu? A maior parte da produção da circo tem a mão do Angeli e do Laerte. Agora, a sua opinião, como é que você vê o humor hoje em dia, nesses tempos de politicamente correto? Primeiro assim, tem o humor que se faz hoje em dia, ele é um humor mais fácil. Tem muito esse humor, então tem muita gente, todo mundo virou humorista, você entendeu? Mas muita gente, eu não tenho nada contra, eu acho ótimo, divino, maravilhoso, mas está longe do tipo de humor que nós fazíamos. Essas discussões, piada com preto, piada com mulher, piada com loira,
Isso faz parte do anedotário brasileiro, porra. As pessoas brincam com palhaço, são frases clássicas. Que as pessoas dizem, não sou eu que digo, e nem o politicamente correto e nem incorreto. Vai reclamar? Só se for para Nossa Senhora Aparecida, que também é negra. Então, é uma coisa que eu não me meto muito, até porque tudo que eu editei ou é daquela época, você entendeu? De uma outra forma, pela coleção da LPM Pocket, neste livro da Circo, entendeu? Ou com a Devir, era um pouco de republicação daquilo, misturando com coisa mais nova das pessoas. E são editoras que ultrapassaram a questão do humor. O Pasquim, ele levou a questão do humor para um outro patamar. Tanto que o Pasquim e a realidade são paralelas, e os dois têm a mesma importância histórica. É porque o mundo da banca virou outra coisa. Quando eu entrei na banca, não tinha nada na banca. Mal tinha o MED. O Maurício de Souza, engatinhando na fase nova dele. Abril tinha parado de editar, a Ebal tinha parado de editar, porque todo mundo não tinha mais público. As pessoas que vêm hoje não leem desse jeito mais. A relação delas não é com o papel, a relação delas é com tudo que mexe, que move. Eu acho tudo divino, entendeu? Não tenho crítica nenhuma. Então eu não vejo, não é porque a Circo presta ou não presta, não tem mais espaço. Quem que vai fazer uma revista para a banca? Tanto que eu agora, hoje eu vou falar disso aqui, eu consegui, depois de muito esforço, eu registrei o nome na web. Eu estou partindo para um produto digital, porque eu acho que só pode ser digital. Mas eu vou ter um esquema que eu quero fazer, é uma coisa grande que eu estou pensando. E outra coisa, englobar. Eu quero pegar o passado, o futuro e o presente. Depois que você lançou o livro, você teve algumas declarações que ele fecha um ciclo, né? Não, ele fecha um ciclo, porque ele fecha um ciclo com chave de ouro. Porque esse livro ter sido editado pela SESI Editora era tudo que precisava. Porque bota a chancela, você entende? A maior entidade empresarial brasileira. Ou seja, está provado que nós somos pessoas absolutamente sérias e que fazemos humor, entendeu? Então, aí eu já emendo minha próxima pergunta. Depois de encerrado esse ciclo, quais são os seus próximos projetos? Eu tenho uma série de TV que foi aprovada. Vocês conhecem o Brasil, tá? Eu tenho uma série de TV que está nas leis de incentivo, que vai gerar um programa chamado São Paulo Meu Humor, que seriam 6 episódios contando essa história, não sei exatamente como, porque eu só estou trabalhando por fundo, que será feita pela Academia de Filmes, que é uma empresa grande, e que até este momento que eu estou falando isso, a ideia é que o Tadeu Django é que faça a direção disso. Eu talvez fale, talvez participe ou não. A segunda coisa, que é uma coisa que vem me pedindo, e eu venho negando, porque esse é um direito que eu tenho. Nos últimos 10 anos já apareceram 200 pessoas para mim. Não, eu vou pôr tudo da Circo na internet. Eu falo, pode parar. Não, porque precisa pôr. Pode parar. Primeiro, não é meu, é de todo mundo. Eu não mexo uma palha de qualquer coisa dessas, sem falar com todos os autores, herdeiros de autores mortos e assim por diante. Por quê? Não, eu quero fazer, porque nós... Eu falei, eu não quero brincar com isso aqui é a vida, a minha vida. Então, depois de muito tempo, eu estou preparando para entrar numa lei de incentivo um site que vai ter o que eu chamo o melhor da Circo, porque eu acho muito para um site. É um pouco parecido com o livro, só que em outra escala. Então, em vez de ter 100 páginas do Angeli, vai ter 500. É uma seleção para um ser humano que entrar lá. O que foi a Circo? Foi assim, assado, assado, assado. Tá. Agora, no que eu estou envolvido? Eu estou envolvido com uma Peixe Grande. Hoje, o dia de hoje, eu sou consultor um consultor informal da ocupação Glauco, que vai ser agora, em julho, 9, 7, 12 de julho. Estou envolvido com essas duas coisas, que é só investimento. Eu já gastei muito de dinheiro com isso. E outra coisa, eu, mesmo sendo amigo, é muito difícil eu tirar essas autorizações de todo mundo no bom sentido. Porque as pessoas têm os compromissos, assinaram contratos, estão fazendo não sei o que para a televisão. Então, é isso, em princípio. E o que eu estou voltado agora, isso é muito importante, é assim, eu estou fazendo essa palestra e eu vou dar um curso aqui, de 6 aulas, um número limitado de pessoas, a um preço muito interessante, porque eu estou querendo passar um pouco da minha história, da minha informação para as novas gerações, e eu estou com uma coisa fechada na minha cabeça. Eu vou fazer uma coisa digital. Ela nasce digital.
mas ela vai chegar no papel porque eu só acredito hoje no que eu chamo de você fazer as coisas por demanda, entendeu? Então, digital não tem demanda, o cara paga e vê. Agora, imprimir, entendeu? E é uma coisa assim, vai ter a ver com a minha história toda, com o livrão de quadrinhos, com a Chiclete, com a Circo, com o meu poema do Tietê, com tudo. Eu quero começar esse curso. E a ideia no curso, além de desenvolver produto das pessoas, é ver o que aparece na minha frente para participar da criação desse projeto, que por enquanto o nome é secreto. Porque eu acho que não tem nada que se assemelhe a isso sequer na internet. Entendeu? Não tem. Não é? E outra coisa, tá? Nada contra. Eu faço quadrinho brasileiro. Entendeu? Porque hoje o quadrinho brasileiro, somando o Maurício de Souza, representa 1% do que vende. É o que eu sei de olhar. Porque eu já trabalhei no Fast Comics, eu conheço a Comics, eu conheço as livrarias. Entendeu? Então o meu projeto é esse. E eu só não estou falando o nome porque tem um problema de registro ainda com ele, porque ele é um nome suspeito. Por ser suspeito, é que ele é um nome muito bom, porque se ele passar, que caso que o cara pretende com isso? É isso aí, pessoal do Impulso HQ. A gente esteve aqui com o Toninho Mendes, falando um pouco da carreira, da sua opinião sobre o atual cenário dos quadrinhos. Curtam nossa página, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e até o próximo. Valeu!